Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Desconstruir, um lugar de livre pensamento e de ideias significantes. Estamos aqui hoje com ela, que é mãe de 2 filhos, casadíssimas, baiana, ex-professora universitária, mestrada na área de fisioterapia e hoje trabalha e empreende na área da beleza, impactando pessoas no Brasil inteiro. Estou com ela hoje, Isabela. Olá, é um prazer estar aqui com você, Igor e Aline. Agradeço muito o convite e, com certeza, o meu desejo é poder aqui inspirar muitas mulheres e homens também, né, nessa trajetória do empreendedorismo. Muito bom, é um prazer imenso estar com você, é uma honra e muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Bom, a Isa, antes dela começar a contar a historinha dela, eu já conheço já faz um tempo. Bom, como o Igor já falou, ela é uma ex-professora e foi minha professora de graduação. Eu tive a honra de estudar com ela e foi na área de neurologia. Eu acho que eu comecei a me apaixonar por ali. E depois a gente se encontrou também na área da beleza, me inspirando e também me ensinando muitas coisas que eu aprendi até hoje. E hoje, agora, a gente vai conhecer um pouquinho da história dela. Isa, conta um pouquinho dessa sua história e... Mas antes disso, né, a gente no nosso Pode Desconstruir, a gente tem um quadro que os nossos convidados trazem aí objetos que são significantes para a sua vida. O que você trouxe para mostrar para o nosso público? Olha, eu trouxe um objeto bem interessante, tá? Que é uma réplica, né, do carrinho rosa. Esse veio de Dallas, Texas, Nossa. que é a sede da empresa. E veio personalizado, né? A plaquinha dele tem as iniciais do meu nome. E aí eu vou contar um pouquinho, né, como essa história começou e por que me representa, né? Eu, como você falou, sou baianíssima, né? Soteropolitana, mas já moro em São Paulo há 25 anos, então eu brinco que eu sou uma baiana de natureza e uma paulista de coração. Tenho 2 filhos, sou casada, amava ser fisioterapeuta, então a fisioterapia certamente é uma das minhas paixões. E durante 15 anos trabalhei na área da neurologia, dei aula aí em 3 universidades, em uma delas com a minha querida Aline, foi minha aluna. Mas chegou um momento onde, como mãe, eu sentia a necessidade de ter mais flexibilidade, né, de horário, uma liberdade geográfica, mas eu não entendia muito o que era empreender. Foi quando surgiu, né, a Mary Kay na minha vida, um convite para ser consultora de beleza, e eu era uma mulher que não usava cosméticos, não usava maquiagem, até ali tinha assim um tempo assim muito curto e era muito difícil eu pensar em mim, porque como mãe pensava nos filhos, né? E comecei esse meu trabalho novo cuidando mais de mim. Então esse empreender para mim ele veio com um toque de autoestima, com um toque de autocuidado. E eu me apaixonei por isso, porque gostar de pessoas, cuidar de pessoas já era algo dentro de mim. E aí eu pude perceber que com os cosméticos, com a beleza, eu também teria esse papel. E foi aí que eu decidi, então, fazer essa transição de carreira, que não foi do dia para a noite, né? Tem aí um movimento que a gente fez para chegar lá e estou muito feliz, muito satisfeita e com certeza vou ter aí muitas histórias para contar para vocês. Que maravilha, que maravilha. Eu já quero aproveitar para puxar para a Isabela lá da Bahia, lá de Salvador. Como que era a sua realidade assim lá no início da sua vida? Olha, é uma história, né? Eu vim do Barbalho, para quem conhece Salvador, e aí eu brinco que é do Barbalho para o mundo. Tive aí uma infância maravilhosa, né? Uma família, assim, muito querida, com muito amor, mas com condições financeiras mais desafiadoras, né? Que me permitiam ali o básico, né? De estudar em um bom colégio, de estar ali com aquelas pessoas ao meu redor, mas financeiramente
era muito difícil, né? Então, eu brinco que subia muitas ladeiras, pegava muitos ônibus lotados, mas sempre fui muito determinada, comecei a trabalhar muito cedo, acho que com 16 anos eu já dava aulas particulares, né? Que na Bahia chama de banca, que chama reforço escolar, e ali eu já ia, né, juntando meu dinheirinho, trabalhei como recepcionista em congressos, congressos médicos, era uma forma que eu encontrava de assistir o congresso com... Nem sei, acho que a Aline nem sabe dessa história. Não. Aproveitava para assistir os congressos e não pagar, né? E trabalhava ali. Então, eu sempre acho que tinha essa semente de empreender, de ir à luta muito cedo. E aí, casei muito jovem, me apaixonei por um paulista, vim morar em São Paulo. E o meu sonho de vida desde a Bahia, porque as minhas professoras que me inspiraram na fisioterapia todas trabalharam na ACD, então o meu sonho era vir a São Paulo trabalhar na ACD, foi meu primeiro emprego, então esse foi meu primeiro sonho realizado. E depois de 2 anos de formada, já trabalhando na ACD, comecei a dar aulas nas universidades e me apaixonei por isso, né? Porque dar aula, inspirar pessoas, mudar a vida das pessoas com o meu conhecimento é algo que me dá muito prazer. E durante 15 anos trabalhei nessa jornada, né? Então, eu fui muito feliz. Fiz um mestrado pela Escola Paulista de Medicina, na área de neurociência, tive professores incríveis e hoje cheguei até aqui. Então, é uma trajetória que teve aí seus altos e baixos e que, graças a Deus, né, me permitiu estar aqui hoje, podendo ter essa vida de uma empreendedora e com a flexibilidade que eu tanto sonhei. Que maravilha, que maravilha. Então, a sua paixão pela saúde, pela área da fisioterapia, começou lá atrás, nos congressos que você fazia recepção. Isso. E aí você decidiu vir para São Paulo ou você cursou a faculdade lá na Bahia? A faculdade eu cursei lá, né? Me formei pela Universidade Católica de Salvador. Sim. Sempre gostei de trabalhar com pacientes especiais, né? E com certeza essa área me movimentou, né? Dentro da minha condição de professora, que foi sempre o meu caminho. O meu mestrado aqui em São Paulo. Aí eu vim para São Paulo para fazer esse estágio na ACD, né? Sim. Já estava namorando com meu marido, e aí casamos, né? E me apaixonei por São Paulo. Então, eu brinco que eu tenho duas grandes cidades no meu coração, mas sou muito feliz aqui e construí a minha vida profissional aqui, né? O que, às vezes, muita gente acha curioso, porque fala, o que a baiana foi fazer em São Paulo, deixou aqui a praia e tal, como foi recebida. Então, eu sempre fui muito, muito bem recebida, com o meu sotaque, com a minha paixão pelo Nordeste. Eu nunca sofri preconceitos por isso. Não, eu me considero uma pessoa que conseguia abrir portas e nunca precisei esconder as minhas origens. E fui, né? E estou aqui, né, para mostrar que é possível, né, para uma baiana que saiu de condições financeiras desafiadoras na sua cidade, que veio aprender a dirigir em São Paulo, que veio vencer aqui, e estamos aqui, né? Eu acho que São Paulo é uma cidade que acolhe muito bem, né? Sim. E eu sou a prova viva disso. Eu gostei dessa palavra, desafiadora. Vou introduzir. Oi, Isa. Me diz uma coisa. Você estava tão bem estruturada, né? Pensando em toda essa trajetória aí que você tem da sua vida. Em qual momento e por qual motivo você decidiu fazer uma transição de carreira em uma área que talvez as pessoas enxergam que seja completamente diferente do que você tinha, né? Como fisioterapeuta. Olha, essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? E é muito interessante, porque às vezes eu me pergunto, eu falo, gente, onde foi o momento, né? E o produto de beleza, o cosmético em si, ele traz para a mulher, né, um movimento dentro da sua autoestima. Traz para os homens também, mas eu tenho que puxar a sardinha para as mulheres, porque 90%, né, com certeza, somos nós. E eu estava numa fase da minha vida onde realmente esses cuidados para a minha pessoa não tinham tempo de acontecer, né? O meu filho mais velho, hoje, ele é transplantado renal há 17 anos, mas eu passei todo um processo dessa descoberta dessa doença crônica, né, de uma insuficiência renal, quando ele tinha ali por volta de 1 ano e 8 meses, e ele fez 3 longos anos de hemodiálise e eu trabalhando na fisioterapia, né, com 3 empregos. Então, aquilo foi muito desgastante para mim. Eu não poderia deixar de trabalhar, né,
as assistências dele exigiam que eu e meu marido trabalhassem muito financeiramente. É uma doença cara que exige isso de nós. E, nesse tempo, a última coisa que eu fiz foi cuidar de mim. Então, é mesmo que eu tinha me largado nessa trajetória. Então, andava de camisão branco, calça de elástico, uma mulher totalmente diferente do que você vê hoje. E, em meio de tantas adversidades ali, naquele momento, como mãe, eu me via sem poder dedicar o tempo que eu gostaria aos meus filhos, porque no meio desse caminho surgiu o Léo, né, hoje com 17 anos, e eu decidi que eu precisava fazer algo para que eu tivesse um tempo para ser mãe, porque era o meu sonho também ser mãe. E quando surgiu a oportunidade Mary Kay, primeiramente foi o meu cuidado, essa animação que deu, sabe? De dentro para fora, é óbvio o nosso crescimento, mas quando você começa a se enxergar mais bonita, né? Com um efeito de um sorriso, de um batom, de uma maquiagem, tudo vai melhorando. E aí eu enxerguei na empresa, nessa oportunidade de negócio, o que eu desejava. E é lógico que empreender no mundo tradicional teria muito investimento e eu não tinha essa condição. Então, foi mais ou menos olhar para um negócio e falar, é possível fazer isso com pouco investimento e vamos ver no que vai dar. Que aí foram 3 longos anos dessa transição profissional. E como que foi esse processo de transição? Como foi esse movimento? Porque eu acredito que você estava consolidado ali na sua área, por mais que tinha 3 empregos, estava consolidado. Sim. E você ir arriscar para o novo, assim, um ar diferente daquilo que você estava fazendo. Como que foi esse movimento? É muito interessante isso, né? Porque eu sempre falo que existe um preconceito, e eu adorei esse nome de vocês, pode desconstruir. Para mim, essa é uma expressão maravilhosa, né? Eu estou aqui também para desconstruir essa ideia que criaram de que empreender é para alguém que não deu certo na vida, né? Principalmente quando a gente fala de vendas, né? De vendas diretas ou qualquer tipo de vendas. E, como você falou, eu tinha dado muito certo. Óbvio que uma mulher, na minha condição, como mestre, como professora mestre, dando aula em 3 universidades, eu tinha um bom salário, né? Para a média do brasileiro, eu achava aquilo maravilhoso. Então, eu já estava ali estruturada. Quando surge uma oportunidade como um negócio de vendas diretas em cosméticos, é óbvio que uma pessoa que tem uma personalidade muito equilibrada e conservadora como eu não jogaria tudo para o ar e ia falar, opa, agora eu deixo de ser fisioterapeuta e vou fazer. Então, a transição de carreira também foi paulatina para mim, né? Eu comecei, então, eu ia aumentando as minhas horas dedicadas à Mary Kay, que começou bem pouquinha, e eu ia diminuindo as horas na fisioterapia, né? Eu tive essa possibilidade. Então, para quem tem essa possibilidade, eu acho que é uma estratégia muito interessante. E aí eu comecei a ver que algumas horas naquela determinada faculdade que eu dava aula de sexta-feira o dia inteiro, com as vendas na Mary Kay, eu já supria aquele salário, aquele valor. E assim eu fui me equilibrando até que, por fim, acho que 3 anos depois, eu já tinha conquistado meu carro rosa, eu já estava fazendo viagens internacionais nas empresas que não me cediam, né? Eu falo que uma das faculdades eu sempre vou lembrar com muito carinho de todas, mas teve algumas que falavam assim para mim, quando o meu filho estava internado numa UTI, eu precisava dar aula, porque o CLT não abona filhos. Sim. E esta mesma empresa, em alguns momentos, já quando eu já estava fazendo viagens internacionais na Mary Kay, que eu dizia, vocês já podem me demitir, coisa e tal, falavam para mim, não, a gente vai dar um jeito, coloca alguém para te substituir. Então, eu percebi que os valores eram muito diferentes. Quando a gente estava em uma situação adversa, como eu estava, onde eles dominavam e poderiam dispensar aquela professora que poderia ser um problema com um filho doente e, ao mesmo tempo, quando eu já estava no auge, que para mim estava maravilhoso, eles não queriam me liberar, né? Então, assim, eu falo brincando hoje, mas foi algo que me fez pensar seriamente mesmo na minha realidade profissional, né? Como eu estaria daqui a um tempo se eu continuasse naquela vida escrava que eu vivia, né? Então,
foi essa transição que tem muito a minha personalidade, né? Ela foi mais calma, foi mais tranquila, não foi uma ruptura brusca. Radical, não, né? Foi não, uma coisa não. mais cautelosa. Isso. Assim, se vocês vão me conhecendo um pouquinho mais, né? A Aline já sabe disso. Eu não sou nada muito radical em todas as coisas, né? Sim. Então, a gente vai... E dá super certo. E vai... Né? Cada um no seu tempo, Sim, né? e eu trabalho muito com isso. As personalidades diferentes, elas enriquecem a vida da gente. Sim. E não dá pra gente mudar a personalidade, dá pra gente se adequar. E eu costumo falar que o meu estilo de negócio com a Mary Kay se adequa a diversos tipos de personalidade. E isso, para mim, fez, sem sombra de dúvidas, muita diferença. Eu me senti muito confortável como empreendedora dentro dessa empresa que respeitava os meus limites e deu muito certo por isso. Maravilha. Você falou pra mim uma coisa muito, muito legal, que você gostava de pessoas, gostava de estar ali no meio das pessoas, depois foi dar aula, então você tinha um contato com pessoas diferentes, com personalidade diferente. No que isso te ajudou, assim, nesse processo de transição? Como que foi essa questão de gostar de pessoas nesse processo? Olha, isso para mim fez toda a diferença, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, Isa, quais são as características para a gente ser uma consultora de sucesso? Eu falo, olha... Todas as características a gente aprende. Então, se eu fui aprender técnicas de vendas, eu fui aprender a trabalhar com objeções, eu fui aprender a usar o cosmético, isso é fácil. Mas tem uma característica que eu poderia dizer que é essencial, gostar de pessoas. Se você gosta de pessoas, todo o resto você vai aí aprender, vai ser esse processo. E para mim foi mágico. Já na fisioterapia, né, eu já gostava muito, né, sempre os meus alunos, né, tenho muitos alunos, assim como a Aline, que tem contato comigo até hoje, só que era um perfil diferente, né, um professor é diferente de um líder empreendedor. Eu, como professora, Sim. Eu tinha obrigação de cuidar daqueles alunos. Eu era paga por isso. Eu tinha 3 empregadores. Os pais desses alunos também exigiam de mim, né, um ensinamento, uma coisa. Então, eu tinha ali um vínculo dependente, vamos dizer, né? Se eu não me comportasse de acordo com as normas da universidade, eu estaria demitida. Então, eu me tornei ali, naquele momento, uma pessoa muito rígida, né? Então, como eu te falei, eu cheguei de Salvador para São Paulo muito jovem, eu fui dar aula muito jovem, tinha o meu sotaque nordestino muito forte, então eu tinha algumas características que poderiam me prejudicar naquela minha imaturidade ainda. Eu pensava, sou muito jovem, sou nordestina, sou mulher, estou chegando em São Paulo, às vezes tem alunos muito mais velhos que eu, se eu não me impor, eu vou perder espaço. Então, eu me vesti nesse quesito de uma mulher muito rígida, né? E aí eu precisei desconstruir, né, meu pódio. Quando eu fui para a Mary Kay, quando eu fui liderar, quando eu fui empreender, era um grupo de pessoas independentes. Era completamente diferente. As pessoas estariam comigo por prazer, né? Pelo que eu agregasse valor, pela forma como eu tratava essas pessoas. Então, eu aprendi que ali eu construía relacionamentos. E isso foi, assim, talvez o maior ganho, né? Apesar de ganhar muito dinheiro na Mary Kay, de ser uma pessoa muito bem-sucedida financeiramente, o ganho intelectualmente e o ganho emocional de me tornar uma pessoa especialista em pessoas, para mim, ele é o maior, né? Sim. E eu consigo transitar muito bem entre pessoas que pensam diferentes de mim. Então, eu poderia lhe dizer que gostar de pessoas me trouxe isso, esse presente, que jamais eu estaria aqui se não fosse por isso, entendeu? Que maravilha. E aí você falou também que você não usava nenhum tipo de cosmético, usava um camisetão ali, uma calça de elástico, ia da maneira que dava ali. E como que foi esse processo? Você começou a utilizar os produtos, depois falou, não, ou se não, você já começou fazendo, depois você passou esse processo de transição aí de ser mais vaidosa, Isso. de cuidar mais de você. Como que foi esse processo? Tá aqui a prova que não me deixa mentir, né? Se vocês forem lá no meu Instagram, em algum momento tem uma foto dessas, né? Que eu falo, gente, não pode rir. Quem ri da foto perde a amizade, né? Eu brinco. Mas foi justamente isso. E para mim, poder empreender com a área de cosméticos
teve essa vantagem, porque eu brinco, né? A nossa fundadora, Mary Kay Ash, era uma mulher incrível, visionária. Se ela decidisse que era vassouras o produto, provavelmente você ia me ver vendendo vassouras hoje. Mas que bom que foi cosméticos que ela decidiu. E aí eu comecei a usar, né? E quando você começa a cuidar da pele, quando você começa a se arrumar, melhora muita coisa, né? E eu falo, melhora até os casamentos, né? Meu marido, hoje até ele falou, você está indo para onde? Eu falei, nossa, nunca mais você perguntou isso. Porque eu estou trabalhando muito em casa. Então, eu brinco que quando uma consultora, ela começa, ela precisa já avisar o marido, que ela sai arrumada, né, para trabalhar. E ali fui. Então, essa liderança pelo exemplo começa no momento em que você se apaixona pelos produtos que você representa, né? Como eu vou vender algo se eu não usar? Então, foi muito gratificante para mim, né, como pessoa, né? Eu falo que o batom, ele tem um poder muito especial. A gente até tem uma campanha agora no nosso Outubro Rosa que chama O Poder do Batom. Como isso transforma a vida das mulheres em muito mais do que estética. E isso foi o que aconteceu comigo. E assim eu fui, né? Então as pessoas me perguntavam, Isa, o que você está usando? Como é que você faz? E ali eu ensinava como passar aquele produto, que é muito diferente de um estigma de um vendedor tradicional, né? Então, quando a gente faz uma consultoria de beleza, a gente tem um valor extra para o nosso cliente, que é ensiná-lo a cuidar-se, né? Então, eu falo que esse é mais um valor agregado. Você adquire um produto Mary Kay, você ganha uma consultora de beleza que está ali para te apoiar. Então, foi assim comigo, né? Que maravilha. Agora eu vou entrar numa parte um pouco diferente aí da questão da transição, que é qual que é a importância da experiência, assim, para a pessoa que está comprando um produto. Porque você acabou de falar que você não vende o batom, você vende a consultora, né? A consultora vai junto ali de brinde. Qual que é a importância da conversão, assim, para a conversão, qual que é a importância da experiência ali do produto? Olha, para mim, assim, é o maior diferencial, né, da nossa empresa para outras empresas. Por quê? Quando o cliente ele experimenta esse produto, ele, além de ter a experiência sensorial óbvia, né, de você ter aí um produto na sua pele, ele pode ali dizer se ele gostou ou não, né? E nesse momento, você ter uma política de 100% de satisfação garantida, também lhe dá esse benefício, que para mim, imagine, como professora, também fui professora de TCC, né, que fazia ciência, né, ali, a comprovação, eu tenho essa segurança. Se você experimentar o meu produto e você não gostar, você não vai ficar um cliente aborrecido comigo. A gente vai trocar esse produto para você. E principalmente hoje, né, com toda a tecnologia, que é maravilhosa, que a gente tem, assim, muito a agradecer, mas essa coisa ficou um pouco afastada, né? Às vezes, assim, eu tenho uma cliente que outro dia ela falou para mim, nossa, você é a única pessoa que vem me visitar, você é uma pessoa que me liga. Ela falou, não deixa de me ligar não, porque eu sou muito sozinha. Então, tem muito além da minha entrega de um produto. Então, isso traz a fidelização. E essa, para mim, é uma palavra importante, porque traduz a confiança. E se eu pudesse escolher hoje para falar para você sobre uma moeda valiosa no mundo, eu diria, nem é dólar, nem é euro. É a confiança. Então, se você tem hoje confiança num relacionamento, né, profissional, pessoal, enfim, familiar, você tem tudo, né? Maravilha. Então, galera que está assistindo a gente, a confiança é a moeda mais valiosa que existe. Tá vendo? Falando em confiança, você era casada, você é casada ainda, tem filhos, você estava falando disso. Como que foi para sua família nessa questão da transição? Porque eu acredito que a maioria das pessoas que estão passando por esse processo tem o medo ali da família, do cônjuge, da mãe, do pai. O que eles vão pensar de mim? Eu estou aqui com mestrado e agora eu vou para uma profissão nova. Como que foi isso em casa? Olha, foi um choque inicialmente, né? No dia que eu cheguei com a notícia, que falei, olha, minha amiga me apresentou, eu vou começar a empreender, né? O meu marido é contador, né? Então, é uma pessoa analítica, de finanças e tudo mais. Ele falou para mim, mas você nem usa cosmético, né? Como você vai vender? Eu falei, meu bem, vamos ver e tal, e vamos fazer, né? E rapidamente eu fiz uma sessão de beleza com amigas nossas, né? Que é o nosso carro-chefe de trabalho. É como se eu reunisse 3, 4 amigas e apresentasse os produtos. E ele foi, me levou.
E quando eu saí de lá, imagina isso em 2007, né? Setembro de 2007, eu acho que eu tinha vendido uma média de R$600. Era muito dinheiro naquela época, né? E ele falou assim, mas como assim, né? Tipo assim, olha, você está fazendo alguma coisa errada, ilícita. Eu falei, não, fique calmo, que todas as mulheres compram cosméticos. Mas a gente não sabia disso, porque a sua mulher não comprava e a partir de hoje vai comprar 40% de desconto. E apesar de não me apoiar assim de cara, eu brinco que quando tem amor demais, tudo se transforma. Sim. Ele não ia me contrariar, né? Com Porque certeza. também... A mulher que manda também, né? A mulher que manda, a Ariana, a Baiana, meu filho, muito Arretada, difícil contrariar. eita. Então, ele falou, então tá bom. Fez o cálculo, fizemos o cálculo, porque não tinha dinheiro sobrando, tá? Então, é importante falar isso, por isso o meu pé no chão muito sólido. Se não der certo, então era setembro de 2007, até dezembro, é Natal, tudo, já deu de presente, já fez alguma coisa. Então, não tinha riscos, né? Sim. Não era um negócio, como muitas vezes eu até pensei, cogitei, tipo, montei uma clínica de fisioterapia, investi bastante quando fiquei grávida e voltei, falei, não, um ano da minha clínica de fisioterapia foi justamente para eu não perder o dinheiro, não ganhei nada, empatei. Sim. Então, fechei a clínica de fisioterapia. E aí, óbvio que eu já tinha certeza que eu não investiria altos valores em um negócio. Então, foi meio que um choque. E para a minha família baiana, né? Eu lembro muito disso. Mamãe mesmo ficou muito preocupada. Minha filha, você vai deixar o seu diploma para você vender batom? Eu falei, calma, mamãe, então é uma transição, né? É assim, a gente vai ver como vai ser, mas eu vou aproveitar a fisioterapia também para vender batom, né? Por que não? Mas não tive esse apoio familiar inicial, mas não tive também o contra muito duro. Porque eu acho que quando a mulher dentro da casa, ela tem um contra, uma pessoa que não apoia e que é muito radical, atrapalha bastante. Então, eu brinco. Pode não apoiar, mas não atrapalhe, né? Então, e aí, fui mostrando, tem que mostrar com ganhos financeiros, principalmente para o marido, né? Contador, então. Os trabalha homens com são números. muito números, Sim. né? E aí, eu fui mostrando, e eu sempre uni, Igor, a minha relação financeira com o que eu ganharia na Mary Kay a transformar em algo dentro da minha casa. Uma das primeiras coisas foi o colégio do meu filho pequenininho, que estudava numa escola mais simples. E aí eu falei, não, então se der certo aqui com esse dinheiro das vendas da Mary Kay, ele já vai para uma escola melhor. E assim eu fui fazendo. Então isso foi dando mais tranquilidade para que as pessoas, né, na minha casa, que eram as mais importantes, entendessem esse processo. Ô Isa, então pensando dessa forma, você não entrou na Mary Kay como consultora pensando apenas em uma renda extra, né? Você já estava pensando em algo mais... Em 3 meses eu acho que eu entendi isso. Uhum. E quando eu entrei mesmo, falei, vai ser uma renda extra, né? Esses produtos aí, 40% de desconto, eu quero. Então, não vislumbrava jamais a carreira. Se alguém me falasse ali, olha, você daqui 10 anos vai estar assim, 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 eu falava, louca, não tem a menor condição. Só que aí, durante os 3 primeiros meses, eu me dediquei muito a ir nos treinamentos, né, a conhecer as pessoas, a assistir às aulas. É claro, a gente não tinha nem WhatsApp, né, gente? Sim. Era assim, a velocidade de informação hoje é muito maior. Imagina, Instagram, nada disso. Podcast, nunca, né? Mas aí eu fui vendo mulheres, assim como eu, e eu falava, gente, isso é possível, né? Eu nunca tinha saído do país quando soube que tinham viagens internacionais a serem conquistadas. Hoje eu tenho aí basicamente 40 viagens da Mary Kay, conheço quase o mundo inteiro. Caraca. Onde eu conseguiria isso como uma professora, né? Não dava. Sim. Então, assim, os sonhos começaram ali, uns 3, 4 meses, mas quando eu entrei era... Mas você se dedicou, né? Sim. Você foi... Tudo na vida tem dedicação, né, gente? Eu não conheço nada, nenhuma profissão, nenhuma trajetória que não exija isso. Mas esse processo de dedicação, ele
passou a ser admirado por mim na minha jornada, mesmo como consultora, depois como diretora em qualificação, como diretora. Eu nunca esperei assim, quando eu ganhar o carro rosa, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Quando eu for fazer uma viagem internacional. Então, essa é uma dica que eu deixo para o empreendedor. Tem que aproveitar, tem que curtir, senão fica uma ansiedade muito louca e nunca chega. Ou, às vezes, quando chega, ficam aquelas pessoas extremamente satisfeitas. Puxa, ganhou uma viagem internacional, tá reclamando, acha que poderia ter uma melhor. Ganhou um carro, acha que poderia ser melhor. Então, eu sou uma pessoa que reclama muito pouco, né? Então, isso acho que me ajudou bastante. Muito bom. Quero algum parênteses agora. Você falou que viajou para 40 países, cara. 40 entre viagens, às vezes repetir, né? No meio dessa trajetória. 40 vezes. 40 viagens, né? Nossa, mas muito é bom. muito lugar. Agora, a minha pergunta sobre isso, qual que é a importância dessas viagens para você, assim, conhecer cultura diferente? Qual que é a importância dessas viagens para você? Primeiro, eu tenho que dizer que é uma satisfação pessoal, um amor, assim, intenso, né? Para mim, viajar é mudar a roupa da alma definitivamente, né? Esse ano eu fui para Istambul pela segunda vez. Mas aí dei uma esticadinha na Capadócia, realizei um sonho que era andar de balão, né? Agora eu tô caminhando, daqui a pouco eu vou para Curaçao com meu maridinho em setembro. Mas o que quando eu fui a primeira vez, minha primeira viagem foi Praga, na República Tcheca. Sim. E eu só ia para Salvador, Bahia, Brasil, né? Visitar parente. Visitar a manhã, né? Isso era viagem, né? Nossa, era top. Era milhas, pontos e ficar na casa de uma mãe que não pagava nada. Quando eu cheguei lá, eu lembro que a gente, nessas viagens da Mary Kay especificamente, a gente fica naqueles hotéis luxuosíssimos. É coisa que nunca pagaríamos, né? Isso é uma herança da senhora Mary Kay Ash. Ela queria permitir que aquela mulher, aquela consultora tivesse algo que ela não pagaria. Sim. Nem hoje eu pagaria. Eu falo, não, gente, pelo amor de Deus, a Mary Kay paga isso aí pra mim. Quando a gente viu aquilo tudo, eu falava, gente, tem vida, sabe? Tem realidade, há milhares de pessoas transitando. O mundo não gira em torno de mim só, né? Então, assim, é como se ampliasse, expandisse a mente. E é verdade o ditado que se fala, né? Que quando você expande a sua mente, ela não volta mais ao tamanho original. É experiência. Então, para mim, se eu tenho um lugar que eu gosto de investir, também é viagens. Porque você leva cultura, informação, novos amigos, novas experiências. Então, eu amo. Assim, tenho viagens que eu poderia falar para você. Singapura, um lugar que você fala assim, nossa, quem conhece Singapura, né? A gente ficou naquele hotel maravilhoso, da maior piscina de borda infinita do mundo, o hotel que saiu no Fantástico. Aí eu falava com um amigo dizendo assim, não, mas vai lá, olha, passa um dia lá, marca para você ir naquele hotel para você conhecer. Eu falei, mas eu vou ficar hospedada lá, né? Então, assim, é um pouco até às vezes indelicado, porque parece que você é muito exibida de falar de determinadas coisas, mas não é. É presente, né? É um presente que a empresa lhe dá pela sua conquista profissional. Então, para mim, de todos os reconhecimentos, seja joias, carro rosa, reconhecimentos presentes, viagem, para mim, é o maior. Eu brinco que eu trabalho para viajar. Que maravilha. Esse é meu prazer. Perfeito. Então, a Mary Kay, ela foi um conjunto de sonhos para você, né? Tanto na realização profissional, ter uma rotina mais flexível, receber ali o carro rosa. Ai, nossa, gente. Viajar. Então, foi um mix ali de sonhos, de experiências diferenciadas, né? E aí, quando você começou a viajar, que sua família lá atrás falava assim, não vai, não sei o quê. Porque assim, hoje o diploma aí tem muito além do que um mero diploma, né? Tem a questão de status, né? Então, sou um mestrado, sou um doutorando, sou um professor de universitário. E aí, quando você começou a mostrar esses resultados, aí a família falou, opa, acho que o negócio tá dando certo. Aí vou lhe dizer a frase que é típica, que eu mais ouço. A família que estava preocupada, assim, você nasceu para isso? Aí eu falo, nossa, nasci, gente, né? Outro dia eu tinha nascido para ser fisioterapeuta. Então, eu brinco que a gente não nasce para empreender, né? A gente aprende. Tudo é um aprendizado, tudo é um processo. E, realmente, é muito curioso. Agora, você fez uma pergunta que me fez refletir isso. Hoje, a minha família me acha assim, nossa, ela é o máximo, ela nasceu para isso. É sua cara isso.
E há 15 anos não era a minha cara, né? Então, eu falo que de tudo isso que você falou, das minhas conquistas, dos meus ganhos, a maior de todas para mim foi a minha maternidade vivenciada, né? Hoje, antes de eu vir aqui com vocês, eu fui levar meu filho que estuda aqui no Etapa da Mascote. Então, isso é um prazer. Uma professora de fisioterapia não poderia estar fazendo isso. Então, são pequenos prazeres que muita gente esquece, né? Porque é você levar um filho num horário de 14h, que você pega ele para almoçar em casa e ele volta, porque é o período quase integral. Então, são pequenos prazeres que, para as pessoas no cotidiano, ninguém nem lembra que poderia fazer isso. E, para mim, é um enorme prazer. Para mim, é assim, o meu principal benefício está relacionado à minha maternidade, porque meus filhos tinham 2 e 6. Iam fazer 2 e 6. Hoje estão caminhando para 18 e 22, né? Então, olha, a história foi muito forte nesse vínculo para mim. Eu sei que o empreendedorismo tem vários altos e baixos. A galera fala bastante, né? Quem vem de fora, por exemplo, eu sou empreendedor também, e a galera fala, 3 horas da tarde você tá em casa. Então a galera tem essa intenção que a gente ganha dinheiro sem trabalhar muito. Isso. Mas aí fala pra galera, quantas horas você conseguiu trabalhar, quanto tempo, como foi essa sua jornada, assim? É muito interessante isso que você fala, né? Que às vezes eu brinco, eu falo assim, vocês acham que eu trabalho pouco, né? Mas muitas vezes pode ser um pouco ali de horas, mas tem uma intensidade por trás. E é óbvio que a gente não começa com a flexibilidade que se tem hoje. Você está falando com a empreendedora de 15 anos, né? Então, imagina quando eu comecei lá atrás, que eu disse para vocês, eu não deixei as 3 faculdades. Exato. Então, eu tinha que estar nas 3 faculdades dando aula, atendendo pacientes a domicílio, sendo mãe dessas 2 crianças e empreendendo em que tempo? Então, eu me sacrifiquei bastante no começo. Mas eu tinha aquela visão, né? Assim como eu falei aqui para a Aline, quando eu comecei a entender o que era, eu sabia que valeria a pena. Então, eu falo para vocês, trabalha como poucas pessoas trabalham durante 2 anos. Dá aquele gás, dá aquela disciplina, dá aquela constância, que em 2 anos você vai ter uma vida como poucas pessoas têm. E foi isso que aconteceu comigo, né? Com 1 ano e 9 meses que eu tinha entrado na Mary Kay, eu estava com o meu primeiro carro rosa. E aí eu já tinha deixado uma faculdade, fiquei com 2. E fui ali caminhando. Depois, mais 1 ano ali, ganhei a minha primeira viagem internacional. E fui fazendo. Agora, uma dica que eu dou também para um empreendedor que, às vezes, pensa, é tudo muito tranquilo e tal. Entenda o processo do seu negócio, né? Eu óbvio, sei mais do meu negócio, Mary Kay, mas cada um de vocês sabe, dentro da realidade de vocês. Entenda o processo, converse com mentoras, com pessoas que já trilharam aquela caminhada e entenda as características de sucesso dessas empreendedoras e empreendedores que vocês almejam ser, né? E aí coloque isso dentro da sua realidade, mas respeite os seus talentos e respeite também suas vulnerabilidades, seus pontos a melhorar. Então, como eu gosto muito do autoconhecimento, eu estudei muito sobre isso. Então, eu sabia, às vezes alguma pessoa falava, faça isso, largue isso, tal. Eu falava, não, gente, isso não combina comigo. Eu tenho que fazer algo que combine, mas eu tenho que sair da zona de conforto também. Não podia, no começo, fazer só o que eu gostava, né? É como um time de futebol. O cara que está começando lá no jogo de futebol, ele está jogando em todas as posições. Exato. Quando ele começa a ter sucesso, aí ele passa a ser lateral, né? Zagueiro, isso e aquilo, assume a posição definida dele. Sim. Então, eu acho que o empreendedorismo tem um pouco desse futebol aí pra gente fazer. Que maravilha. Bom, acho que a gente conseguiu extrair bastante coisa, né? Com certeza. Agora eu quero entrar ali no... É história, viu? Muita! Falando um pouco agora do que você faz hoje. Qual que é a importância da autoestima, assim, na vida da mulher? Qual que é a transformação que você vê, assim, chego numa casa, a mulher tá começando a usar ali um batom. Porque, assim, a gente vê que a maquiagem, nem todo mundo sabe fazer, nem todo mundo gosta de usar. Mas quando começa a entender o conceito maquiagem, quando começa a ter mais técnica também de fazer a maquiagem, ela começa a entender, isso aqui fica legal, ficou muito mais bonito. Qual foi a maior transformação que você conseguiu ver, assim, através desses produtos? Olha, eu já vi inúmeras transformações. Poderia te contar vários casos, mas vou contar a maior de todas dela, que é um projeto muito
que eu abraço com muito carinho há 4 anos dentro da minha área nacional, que é o Poder do Batom no Outubro Rosa, onde a gente faz uma campanha e nós arrecadamos cerca de 2.500, 3.000 batons. A meta desse ano é 3.000 batons. E a gente leva essa maquiagem para as pacientes em quimioterapia, né? Em 2 grandes centros hoje, um é no IBCC e outro no Hospital São Camilo, e ali nós vamos fazer a maquiagem e temos os padrinhos e madrinhas que doam um batom para aquela paciente. E aqueles sorrisos que saem ali, eles representam tudo isso que você falou e um pouco mais, porque ele traz a autoestima, ele traz o empoderamento daquela mulher que está tão frágil e ele traz a esperança, né? Porque ela recebe, além de uma mensagem carinhosa daquela pessoa que anonimamente está ali doando aquele batom, e ela lembra de quem está ali, de quem está dentro dela, né? Então, para mim, o meu projeto do coração. É um projeto que não tem nenhum lucro, mas tem todo o lucro do coração. Então, essa seria, para essas mulheres, uma representação muito positiva da maquiagem. Esse projeto, a galera que está assistindo consegue participar ou é um projeto mais fechado? Consegue. Em breve a gente vai estar divulgando, vou mandar para a Aline, né? A gente está, esse mês aí, já vamos começar. Então, é um projeto onde a gente coloca um batom, né? E os nossos padrinhos e madrinhas, eles adquirem esse batom e a gente embala, eles fazem uma cartinha e a gente leva, né, em outubro, geralmente outubro, final de outubro, para esses hospitais. Então, a gente dá um certificado também de participação para essas pessoas e todo o lucro disso reverte-se em mais batons. Então, é uma campanha gigantesca. A Aline sempre participa com a gente. Quando tiver o material, eu vou mandar para vocês divulgarem. Maravilha. Então, dentro da sua história, a gente vê vários cenários de construção, desconstrução e reviravolta. Para a galera que está fazendo essa transição de carreira, qual que é a mensagem que você quer deixar para a galera? Olha para essa câmera aqui, ó, manda aquela mensagem para aquela galera que está fazendo aquela transição de carreira. Olha, primeiro, entenda o verdadeiro motivo que leva você a querer fazer essa transição de carreira. E que não seja apenas financeiro, né? Porque quando é só financeiro, o processo é mais difícil. Leve ele juntinho com algo ou alguém que você ame muito, né? E eu acabo falando muito da maternidade por conta dos meus filhos, mas eu sei que outras mulheres têm outras realizações. E coloque nessa transição foco nos seus talentos. Veja o que você tem de bom e trabalhe em cima disso. Observe também os seus pontos a melhorar, dê uma atenção nessa melhora, mas não foque neles. E com certeza, com uma boa capacitação, com um bom acompanhamento, com a escolha certa, vocês vão ter muito sucesso quando colocar o coração junto dessa transição de carreira. Nossa, Que maravilha. sensacional. Sensacional. Fala pra galera suas redes sociais, pra galera te seguir lá nas redes sociais. Me segue lá no Instagram, que agora eu tô ficando moderninha, porque eu não tinha, tá? É Isabela, com 2 L's, costanova.nsd. Eu respondo, viu, nos directs. Eu agora tô ficando bem... Tá chique. Tô chique agora. E agradeço demais, né? A oportunidade de estar aqui com vocês. A gente que agradece, Isa, muito, muito obrigada mesmo por disponibilizar um tempinho seu, que a gente sabe que não é fácil, né? Cuida de muitas pessoas, desenvolve muitas pessoas. E muito obrigada por estar aqui com a gente e também de passar toda a sua história, de toda a sua experiência, de toda a sua vivência para as outras pessoas também. Obrigada por compartilhar. A gente agradece a moeda mais preciosa, a confiança do nosso trabalho. A confiança, Isso é muito verdade. importante. E vocês são sensacionais, eu adorei, as formam uma dupla dinâmica maravilhosa. Obrigada. Me senti muito à vontade com vocês e estamos aqui juntinhas, tá? Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Gente, ó, me segue também lá no Instagram, a.Aline Brito e IgorSouza.ofc. a gente nem tá sabendo muito bem das nossas redes, mas segue lá. Muito obrigado. Obrigada, querida. Show!